Se suas plantas crescem devagar, ficam fracas ou não produzem como deveriam, o problema quase nunca está na planta. Na maioria dos casos, o problema está no solo, mais especificamente na falta de minerais essenciais. Hoje eu vou te mostrar como um pó simples, antigo e praticamente esquecido pode corrigir isso e melhorar drasticamente o crescimento das plantas, sem fertilizantes químicos e sem produtos caros. Esse método não é novo. Ele foi usado por décadas em hortas tradicionais antes da popularização dos adubos industriais e, quando aplicado da forma correta, ele fortalece o solo, melhora a absorção de nutrientes e estimula um crescimento muito mais vigoroso. Neste vídeo, você vai aprender o que é esse pó esquecido, por que ele funciona de verdade, quais plantas se beneficiam, como aplicar corretamente e os erros que você precisa evitar. Nada de teoria vazia, nada de promessas exageradas, apenas prática eficiente baseada em horticultura tradicional e princípios naturais do solo. Se você quer plantas mais fortes, raízes mais saudáveis e crescimento consistente, continue assistindo. O pó esquecido, que transforma plantas fracas em plantas muito mais fortes, é cinza de madeira, cinza pura, proveniente da queima de madeira natural, sem tinta, sem verniz e sem tratamento químico. A cinza de madeira não é um fertilizante comum. Ela é um condicionador mineral do solo, extremamente eficiente quando usada corretamente. O principal motivo pelo qual ela funciona tão bem está na sua composição mineral. 1. Rica em potássio e cálcio. A cinza de madeira é naturalmente rica em potássio e cálcio, dois minerais essenciais para o desenvolvimento saudável das plantas. O potássio é responsável por estimular o crescimento vigoroso, fortalecer os caules, melhorar a fotossíntese e aumentar a resistência a estresses e doenças. Já o cálcio é fundamental para o desenvolvimento das raízes, para a estrutura das células, para a formação de tecidos fortes e para a prevenção de problemas como podridão apical em tomates e pimentões. Quando esses dois minerais estão disponíveis no solo, a planta cresce mais rápido, mais firme e mais equilibrada. Correção da acidez do solo, equilíbrio de pH. Outro ponto crítico, a cinza de madeira é alcalina. Isso significa que ela ajuda a corrigir solos ácidos, algo extremamente comum em hortas domésticas. Solos muito ácidos bloqueiam a absorção de nutrientes, enfraquecem as raízes e limitam o crescimento das plantas. Ao elevar o pH do solo de forma moderada, a cinza melhora a disponibilidade de nutrientes, ativa a microbiologia do solo e cria um ambiente mais favorável para o crescimento. Não é mágica, é química do solo bem aplicada. Por que esse reforço mineral acelera o crescimento? Quando o solo tem potássio suficiente, cálcio disponível, pH equilibrado, a planta para de gastar energia tentando sobreviver e passa a investir energia em crescimento. O resultado é claro: raízes mais profundas, folhas mais verdes, crescimento mais rápido, plantas estruturalmente mais fortes. É exatamente por isso que hortas antigas, que usavam cinza com critério, produziam tanto sem fertilizantes industriais. Na próxima sessão, eu vou mostrar quando a cinza de madeira deve ser usada e, mais importante, quando ela não deve ser usada, para evitar erros comuns que prejudicam o solo. Agora que você sabe que o pó esquecido é cinza de madeira, a pergunta é: quando usar e quando não usar? A resposta é simples, mas crucial para evitar erros que podem reduzir o crescimento das plantas. Quando usar cinza de madeira? A cinza de madeira é recomendada quando o solo apresenta uma ou mais dessas condições. 1. Solo ácido, pH baixo. Se o pH do solo está abaixo de 6,0, a cinza ajuda a elevar o pH para uma faixa mais adequada para a maioria das hortaliças.
2. Deficiência de potássio. Se suas plantas mostram sinais como folhas amareladas nas bordas, crescimento lento, baixa resistência a pragas, a cinza fornece potássio de forma natural. 3. Plantas que demandam mais potássio, principalmente tomate, pimentão, berinjela, batata. Essas plantas respondem muito bem ao potássio, porque ele aumenta a qualidade e o tamanho dos frutos. X. Quando não usar cinza de madeira. A cinza de madeira pode causar problemas se usada em situações erradas. Evite usar quando 1. Solo já alcalino, pH alto. Se o pH está acima de 7,0, adicionar cinza só vai elevar mais o pH, prejudicando a absorção de nutrientes. 2. Plantas sensíveis a pH alto, como morango, batata doce, algumas verduras folhosas. Essas culturas preferem solo levemente ácido. 3. Uso excessivo. O erro mais comum é aplicar cinza sem medir ou sem calcular a quantidade. A cinza não é um adubo infinito. Ela pode elevar o pH rapidamente e causar bloqueio de nutrientes se aplicada em excesso. Regra simples de aplicação. Para usar corretamente, faça teste de pH, mínimo básico. Aplique quantidades moderadas. Misture a cinza com o solo, não deixe apenas em cima. Em termos práticos, uma regra segura para hortas domésticas é 1 a 2 colheres de sopa por metro quadrado, dependendo do pH e da cultura. Isso é suficiente para observar resultados sem risco de desequilíbrio. Próximo passo. Na seção 4, eu vou mostrar a aplicação prática, com passo a passo e com um exemplo real em uma horta, para você ver exatamente como fazer. Agora vamos para a parte prática. Aqui está o método correto e seguro para aplicar cinza de madeira na sua horta. 1. Preparação do solo. Antes de qualquer aplicação, limpe o canteiro de restos de planta, remova ervas daninhas e faça uma leve revolvida superficial, não profundo. O objetivo é misturar a cinza na camada superficial, onde as raízes absorvem nutrientes. 2. A quantidade correta. Para hortas comuns, uma aplicação segura é 1 a 2 colheres de sopa por metro quadrado por ciclo de cultivo. Isso é o suficiente para corrigir a acidez moderada, fornecer potássio e cálcio e melhorar o crescimento sem elevar demais o pH. Se o solo estiver muito ácido, você pode repetir a aplicação após 30 dias, mas sempre medindo o pH. 3. Como aplicar? Passo a passo. Passo 1. Espalhe a cinza uniformemente sobre o canteiro. Passo 2. Misture levemente com a camada superficial do solo, 5 a 8 centímetros. Passo 3. Regue após a aplicação para dissolver e distribuir os minerais. 4. Aplicação em plantas frutíferas, tomate, pimentão, berinjela. Para plantas frutíferas, a cinza deve ser aplicada antes do florescimento ou no início do crescimento vegetativo. Isso garante que a planta tenha potássio disponível durante a formação dos frutos e o cálcio fortaleça a estrutura celular desde o início. 5. Não aplicar em excesso. Se você aplicar cinza demais, o solo fica alcalino e as plantas começam a apresentar sintomas como folhas amareladas, crescimento travado e queda de produtividade. A cinza funciona como condicionador, não como adubo principal. Próximo passo. Na seção 5, eu vou explicar o erro mais comum que as pessoas cometem com cinza de madeira e como evitar, para não destruir a horta. O erro mais comum que eu vejo em hortas é simples, mas fatal. As pessoas aplicam cinza de madeira como se fosse adubo comum. Elas jogam uma grande quantidade, sem medir pH, sem considerar a cultura e esperam que isso melhore tudo. Isso não funciona. Erro 1. Aplicar em solo já alcalino. Se o solo já tem pH alto, a cinza aumenta ainda mais a alcalinidade. O resultado é
bloqueio de micronutrientes como ferro e manganês, folhas amarelando, crescimento travado, plantas fracas mesmo com muita nutrição disponível. Isso é o oposto do que você quer. Erro 2. Usar cinza de madeira com qualquer material. A cinza precisa ser de madeira limpa, sem tinta, sem verniz, sem compensado e sem restos de móveis. Caso contrário, você pode contaminar o solo com metais pesados, produtos químicos e toxinas que prejudicam a planta e a saúde. Erro 3. Aplicar no mesmo lugar todo ano. Se você usa cinza sempre no mesmo canteiro, o pH vai subir com o tempo. O solo vai se tornar alcalino e as plantas vão começar a mostrar sintomas típicos de deficiência de nutrientes. A regra é simples: não aplique cinza todos os anos no mesmo canteiro. Faça rotação ou aplique em áreas diferentes. Erro 4. Aplicar cinza em plantas que não precisam. Algumas culturas não respondem bem à cinza. Morango, batata doce, algumas verduras folhosas. Essas plantas preferem solo mais ácido. Resumo rápido do erro: cinza não é fertilizante universal. É um ajuste mineral e de pH com uso específico. Próximo passo. Na seção 6, eu vou mostrar como combinar cinza com compostagem e adubos verdes para maximizar o resultado, sem desequilibrar o solo. A cinza de madeira é um ótimo condicionador mineral, mas ela não substitui matéria orgânica. Ela funciona melhor quando combinada com compostagem e adubos verdes, criando um solo equilibrado e vivo. Por que combinar cinza com compostagem? A compostagem fornece matéria orgânica, micro-organismos, nutrientes em forma gradual, melhor estrutura do solo. A cinza fornece potássio e cálcio, correção de pH. Juntos, eles formam um sistema completo. Cinza igual minerais mais pH. Composto igual matéria orgânica mais vida do solo. 2. Quando aplicar compostagem e cinza? O melhor momento é antes do plantio ou no início do ciclo vegetativo. O procedimento correto é aplicar o composto no solo, depois aplicar a cinza, misturar levemente e regar. Isso evita que a cinza queime o solo e garante uma distribuição uniforme. 3. Como combinar com adubo verde? Feijão de porco, mucuna, etc. Adubos verdes são plantas que fixam o nitrogênio, cobrem o solo, aumentam matéria orgânica e controlam ervas daninhas. Quando você usa adubo verde mais cinza, o nitrogênio do adubo verde alimenta o crescimento. A cinza garante potássio e cálcio. O solo fica mais equilibrado e fértil. Regra prática para uso seguro. Para evitar desequilíbrio, use cinza com moderação. Nunca mais que 1 ou 2 colheres de sopa por metro quadrado por ciclo. Use compostagem em quantidade maior, porque matéria orgânica é a base. Resumo rápido: a cinza corrige minerais e pH. O composto cria vida no solo. O adubo verde mantém o solo ativo. Sozinho, cada um funciona, mas juntos eles criam um sistema de alto desempenho. Próxima seção. Na seção 7, eu vou falar sobre as plantas que mais se beneficiam da cinza de madeira e quais culturas precisam de cuidado extra. A cinza de madeira não é indicada para todas as plantas. Ela é excelente para culturas que demandam potássio e cálcio e que toleram um pH mais neutro. Aqui estão as principais culturas que respondem melhor. Número 1. Tomate, pimentão e berinjela.
Essas plantas têm alta necessidade de potássio e cálcio, especialmente durante formação de frutos, crescimento vegetativo e prevenção de podridão apical. A cinza de madeira ajuda a fortalecer o caule, reduzir problemas de frutos e melhorar o tamanho e a qualidade dos tomates. Número 2. Batata. Com cautela. A batata se beneficia do potássio, mas a aplicação deve ser moderada. O excesso pode aumentar a alcalinidade e prejudicar a produção. Número 3. Melão, abóbora e melancia. Plantas de fruto grande respondem bem ao potássio. A cinza melhora o desenvolvimento dos frutos e aumenta a resistência. 4. Plantas de raiz em dose baixa. Cenoura, beterraba e rabanete podem se beneficiar, mas em menor quantidade. Essas plantas preferem um solo levemente ácido, então a cinza deve ser aplicada com cautela. X. Plantas que não devem usar cinza ou devem usar com muita cautela. Morango, batata doce, algumas folhas verdes, rúcula, espinafre, alface em excesso. Essas culturas preferem solo mais ácido. A cinza pode elevar o pH demais e causar deficiências. Resumo rápido. Cinza é ótima para plantas frutíferas e de alto consumo de potássio. Evite em plantas que preferem acidez. Próxima sessão. Na seção 8, eu vou mostrar como medir o pH e ajustar a cinza com precisão para garantir resultados consistentes. Para usar cinza de madeira com segurança, você precisa medir o pH do solo. Sem isso, você está aplicando no escuro. O pH determina a disponibilidade de nutrientes e é o motivo principal de plantas fracas em hortas domésticas. 1. Métodos práticos para medir pH. Existem 3 formas rápidas. Opção 1. Kit de teste de pH. Mais preciso, barato e fácil de usar. Opção 2. Medidor digital de pH. Mais rápido, mais preciso. Investimento inicial maior. Opção 3. Teste caseiro, menos preciso. Vinagre e bicarbonato. Útil apenas como referência, não como base final. 2. Faixas de pH ideais. Para a maioria das hortaliças, o pH ideal é de 6,0 a 7,0. Se estiver abaixo de 6,0, o solo está ácido e a cinza pode ajudar. Se estiver acima de 7,0, a cinza não deve ser usada. 3. Como ajustar com cinza de forma segura. Se o pH estiver baixo, exemplo 5,5, aplique 1 colher de sopa por metro quadrado. Misture levemente no solo e aguarde 7 a 10 dias. Meça o pH novamente. Se ainda estiver baixo, repita com cuidado. A ideia é elevar o pH gradualmente, sem exageros. 4. Importante: a cinza não substitui o teste de solo. Cinza é um ajuste, ela não resolve problemas de falta de nitrogênio, falta de fósforo, falta de matéria orgânica. Se o solo estiver fraco, você precisa combinar cinza com composto e adubo verde. Resumo rápido. Meça o pH antes, aplique cinza com moderação, ajuste gradualmente e nunca use cinza em solo alcalino. Agora vamos ao cronograma ideal. A cinza de madeira não deve ser aplicada aleatoriamente. Ela funciona melhor quando integrada ao ciclo da horta. Etapa 1. Preparo do canteiro antes do plantio. Quando? 7 a 10 dias antes do plantio. O que fazer? Aplicar cinza, 1 colher de sopa por metro quadrado, misturar levemente no solo e regar. Isso corrige o pH e prepara o solo para o crescimento inicial. Etapa 2. Início do crescimento vegetativo. Quando? 2 a 3 semanas após o plantio. O que fazer? Aplicar cinza novamente, mas em dose menor. 0,5 a 1 colher de sopa por metro quadrado. Misturar superficialmente e regar. Isso reforça o potássio e ajuda a planta a ganhar força.
Etapa 3. Formação de frutos. Quando? Quando os primeiros botões aparecem. Tomate, pimentão, etc. O que fazer? Aplicar apenas se necessário. Apenas se o solo estiver ácido ou se a planta mostrar sinais de deficiência. A cinza, nesse estágio, melhora a qualidade dos frutos e reduz problemas como podridão apical. Etapa 4. Durante a colheita. Não aplicar. Durante a colheita, o objetivo é manter o equilíbrio do solo. Aplicar cinza nesse momento pode elevar o pH desnecessariamente. Resumo do cronograma. Antes do plantio, dose maior. 2 a 3 semanas depois, dose menor. Na formação de frutos, apenas se necessário. Durante a colheita, não aplicar. Próxima sessão. Na sessão 10, eu vou mostrar como identificar sinais de deficiência de potássio e cálcio para você saber se a cinza realmente está sendo necessária. Antes de usar cinza de madeira, é importante saber identificar se sua planta realmente precisa de potássio ou cálcio. Aqui estão os sinais mais comuns. 1. Sinais de deficiência de potássio, K. Plantas com falta de potássio geralmente apresentam bordas das folhas amareladas ou queimadas. Crescimento lento, folhas pequenas e fracas, baixa resistência a pragas, frutos pequenos e com baixa qualidade. Em tomates e pimentões, a deficiência de potássio pode causar frutos com maturação irregular, baixa produção e plantas mais suscetíveis a doenças. 2. Sinais de deficiência de cálcio, Ca. Deficiência de cálcio costuma aparecer como podridão apical em tomates e pimentões, folhas novas deformadas ou enroladas, crescimento interrompido na ponca do caule, frutos com manchas ou deformações. Se você observar esses sinais, a cinza pode ajudar, desde que o solo esteja ácido ou com pH baixo. 3. Como confirmar? O método mais confiável é medir o pH, observar os sintomas e avaliar o histórico do solo, se já foi corrigido ou não. Se o pH estiver abaixo de 6,0 e os sintomas aparecerem, a cinza de madeira é uma solução prática e eficiente. Resumo rápido. Potássio, bordas das folhas queimadas, crescimento fraco, frutos pequenos. Cálcio, podridão apical, folhas deformadas, crescimento travado. Se o pH estiver baixo, a cinza corrige e melhora o problema. Próxima sessão. Na sessão 11, eu vou mostrar um exemplo real de resultado, um caso de horta onde a cinza transformou o crescimento em poucas semanas. Agora vamos para um exemplo real, para você entender o impacto da cinza de madeira no crescimento. Imagine uma horta comum, solo ácido, plantas fracas, pouca produção, folhas amareladas, tomates pequenos e com podridão apical. Esse é um cenário comum em hortas domésticas. A ação correta, o que foi feito? Foi aplicado cinza de madeira, 1 colher de sopa por metro quadrado, composto orgânico e adubo verde no período de descanso. Após 7 a 10 dias, a diferença começou a aparecer. Em 2 a 3 semanas, folhas mais verdes e mais firmes, crescimento mais rápido, raízes mais fortes, frutos maiores e mais saudáveis, redução de problemas de podridão apical. O que mudou foi simples. O solo deixou de ser ácido e recebeu potássio e cálcio suficientes. O ponto mais importante, o resultado não é por mágica, é por equilíbrio mineral, mais pH adequado, mais matéria orgânica. Se você corrigir apenas o pH, mas não fornecer matéria orgânica, o solo continua fraco. Se você colocar apenas composto, mas o solo estiver ácido, os nutrientes ficam bloqueados. A cinza funciona como um componente do sistema, não como solução única. Próxima sessão,
final. Na seção 12, eu vou fazer um resumo final, reforçar o método correto e dar o fechamento profissional com chamada para ação. Vamos resumir o que realmente importa. O pó esquecido é cinza de madeira, uma fonte natural de potássio e cálcio, que também ajuda a corrigir o pH do solo quando ele está ácido. Quando usado corretamente, a cinza melhora o equilíbrio do solo, aumenta a absorção de nutrientes, fortalece raízes e caules, acelera o crescimento, melhora a qualidade dos frutos, mas é importante lembrar: a cinza é um condicionador mineral, não um adubo principal. Ela deve ser usada com moderação, com pH medido e combinada com composto e adubo verde. Checklist rápido para aplicar com segurança. 1. Teste o pH do solo. 2. Use cinza de madeira limpa, sem tinta ou verniz. 3. Aplique 1 a 2 colheres de sopa por metro quadrado. 4. Misture levemente no solo. 5. Não use em solo alcalino. 6. Combine com matéria orgânica. Conclusão final. Se você quer plantas mais fortes e crescimento mais rápido, a solução não é sempre mais fertilizante, é equilíbrio. A cinza de madeira é um método antigo, comprovado e extremamente eficiente quando aplicado com técnica. Chamada para ação, CTA. Se você quer aprender mais técnicas antigas que realmente funcionam e transformar sua horta sem química, se inscreva no canal e ative o sininho. E deixe nos comentários: você já usou cinza de madeira na horta? Qual planta você quer melhorar primeiro? Tomate, pimentão ou abóbora? Eu leio todos os comentários e respondo. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.